Bem-vindos ao VSA ou Vem Sempre Aqui, o podcast que falará sobre os bastidores de lugares onde as pessoas sempre vão, em especial os estádios de futebol. Nesse primeiro bloco, o nosso convidado é o apresentador da TVE e a voz da Arena do Grêmio, Marcelo Bergter. Marcelo, tudo bem? Contigo, como é que Tudo vai? bem, Obrigado por tudo aceitar o certo, nosso convite aí. tudo certo. Prazer em conversar com vocês aí. Vamos ter um bate-papo sobre jornalismo, sobre comunicação, talvez, quiçá, né, futebol, né, também, alguma coisa. Vamos embora. Vamos lá. Todos gremistas, isso eu acho, não sei. Mais pra frente a gente vai ver mais sobre isso. Pois a gente tem um desafio pra ti. Ih, não tá. Bom, vamos lá. Vamos lá então. Marcelo, pra gente começar, né? Fala pra nós aí como é que tu começou, como foi teu início nessa carreira da comunicação e também como tu foi parar onde tu tá hoje, né? No atual cargo ou enfim, onde tu trabalha hoje. Bom, o início foi... algumas coisas acontecem por acaso, né? Eu trabalhava numa rádio lá em Guaíba há uns 20 anos. 2020, 2000 mais ou menos. Trabalhava de maneira voluntária, comecei lá. Um senhor apareceu na loja da minha mãe lá, perguntando se não conhecia ninguém para trabalhar numa rádio de maneira. Aí minha mãe acabou conseguindo um trabalho de graça, assim. Andava de bicicleta até uma rádio ali em Guaíba, trabalhava como repórter. E foi mais ou menos esse início, assim. Comecei a trabalhar como repórter numa rádio aí em Guaíba. Depois eu fiz um trabalho voluntário também, bem no início, também com uma rádio comunitária na Zona Sul de Porto Alegre, no bairro Camaquã. E assim foi o início. Aí logo em seguida comecei a fazer o jornalismo na Unicinos. E a minha caminhada depois foi trabalhar na Rádio FM Cultura, TVE e Rádio Guaíba, aí até a Arena. O início foi aquele mais ou menos que eu te falei para vocês. Marcelo, eu quero que tu conte pra gente agora como é a tua preparação e a tua produção para ser mais especificamente a voz da Arena, a voz que todos os gremistas escutam durante os jogos. Preparação. Bom, como é que funciona? Bom, um pouco do trabalho na Arena lá, a diferença aqui na Arena, ela é uma mistura um pouco de algumas vezes, eu sinto, pelo menos é o meu sentimento, um pouco de mistura com rádio e televisão. Para, vamos dizer assim, os maiores públicos em torno de 50, né, 55 mil pessoas te ouvindo ali. E às vezes até pega mais longe pelo fato do som, né, acabar indo mais longe. Mas a preparação tem todo um roteiro, como se fosse um roteiro de televisão, que é repassado pela produção, que é um trabalho conjunto entre a Arena e o Grêmio, né? E aí nos passam as ações. O trabalho... E aí esse roteiro é repassado para nós, para todo o pessoal da equipe. A produção dos vídeos também é repassada tanto pelo Grêmio quanto pela Arena, assim, seja eles chegar como patrocinadores ou não. E é mais ou menos essa preparação, assim. Ela funciona, como eu disse para vocês, às vezes eu imagino até como se fosse uma rádio, uma TV. Porque muitas vezes as pessoas não olham, não enxergam o telão, só enxergam a voz, ou ouvem a voz. E ela acaba meio que as correrias maiores acontecem as maiores correrias no jogo acontecem entre, a gente chama de pré-jogo e intervalo, né? É o mais complicado. Na verdade, o mais complicado é o pré-jogo, que fica muito mais corrido ali pelo fato de que acontece algumas situações, as ações mais fortes acontecem no pré-jogo, né? E o intervalo também é complicado porque ele é muito curto. E aí a preparação nossa nesse sentido, a gente tem uma produção que fica na parte de baixo, repassando as informações de campo.
quem é que vai ser substituído e tal, e muitas vezes a gente acaba se atrasando, porque a gente tem uma dificuldade, às vezes, até mesmo com a arbitragem ali, demora um pouco para passar as informações, mas é razoavelmente assim, dessa maneira. Pra ti, o que que significa estar onde tu está hoje? Pergunta bem reflexiva, assim. Bem do aquela que a gente se coração, emociona, assim. né, pra responder. Vamos lá. Tu sabes que quando eu ia nos jogos, antes de 2016, quando eu ia nos jogos na Arena, eu ouvia o locutor nos alto-falantes e eu bem que poderia trabalhar numa situação dessas, né? Trabalhar aqui, trabalhar como locução ou trabalhar com apresentação aqui na Arena e fazer um trabalho desse aqui. Eu ficava ouvindo, às vezes, vendo os jogos, assim. E assim, eu fiquei até... quando a coisa aconteceu, né, há 2 anos atrás, 1 ano, 2 anos, eu tava pensando na situação e a troça aconteceu, assim, eu tô aqui, trabalhando na Arena. Eu nem imaginei, nem acreditei naquilo ali, eu fiquei pensando, não acredito, isso aconteceu. Foi meio sem querer. De novo, uma coisa não é que foi sem querer, mas foi uma coisa que eu pensava há um ano, quando eu sentava nas cadeiras ali para ver os jogos, eu pensei, olha só. E sabe que dá um arrepio completo, assim, quando o estádio está muito cheio. Porque a gente trabalha no CCO Norte, fica na parte norte, e quando o estádio está muito cheio, e aquilo treme de uma maneira, não sei se eu acredito que quem está no estádio não consegue sentir, mas nós lá em cima, CCO é o centro de comando que a gente chama, né, norte, e aquilo treme quando está assim, extremamente lotado, ou nem tão lotado, assim, a partir de umas 30 mil pessoas, treme, assim, balança, e tem que balançar, né? Por questão de engenharia tem que balançar. E balança, e aquilo é muito incrível. Eu acho muito emocionante, assim, principalmente quando existe quando a torcida vem junto, assim, em relação a gente chamar o técnico, ou quando chama o Grêmio, assim, aflora, assim, um sentimento impressionante, assim, realmente, eu não sei, às vezes eu não consigo descrever, assim, eu acho incrível, assim, é um arrepio, eu fico arrepiado, até hoje fico arrepiado quando, por exemplo, esse último jogo agora que teve, né, o jogo contra o Vasco, é um dos últimos, por exemplo, Vasco e Cruzeiro, né, mas esse jogo contra o Vasco com o Renato ali, agora novamente retornando a Casa Mata ali, é um negócio incrível, né, eu acho muito impressionante, apesar, claro, no caso, agora, o último jogo, a geral tá suspensa. Né? Não a arquibancada, né? O setor não tá suspenso, mas a torcida a geral tá suspensa. Mas quando tem muita gente, assim, e a geral tá junto, é muito louco. Eu acho muito impressionante. A balança, tudo. Como eu te disse, eu acho incrível. Eu sigo achando incrível, sigo me arrepiando com esse trabalho, assim. Por exemplo, a pandemia é muito diferente. É que quando a pandemia acontecia, eu trabalhei na pandemia também, mas era sempre uma questão protocolar, né? Uhum. Era muito triste, assim, muito triste, porque não tinha absolutamente ninguém no estádio, né? E mesmo assim eu narrava, a gente narrava os gols, tudo mais. Existia um trabalho do telão, porque ele era a CBF pedia que tivesse o trabalho do telão, e a CBF e a Federação Gaúcha e tudo mais. Só que era uma tristeza, era muito triste, não ter a energia, né, a torcida vir junto, os próprios jogadores eu acho que sentiam um pouco também, né, porque os estádios, de modo geral no Brasil, né, os estádios se tornaram, não existia mais fator visitante, né? Isso aí não fazia muita diferença, né, naquele momento ali. E foi uma tristeza, foi muito triste aquele momento. Eu achei muito triste. Mas pra gente já
ir se encaminhando já pro final desse bloco. Para terminar, assim, de um jeito, levantar o astral, porque agora, né, a gente queria saber, assim, se com esse pequeno tempo aqui que a gente ficou conversando, tu já consegue identificar aqui quem que é gremista e quem é colorado aqui. Se tem colorados, né? Isso. E eu vou dar uma dica que sim. Eu já ia dar essa dica agora, que tem colorados e tem gremistas. É o que a gente pode te ajudar aí. Caramba, meu. Tu sabe que eu não consigo... Apenas pergunta. O Jackson com certeza é gremista, né? É. Ponto. Eu acho que Vamos lá, deixa eu ver. E agora? Esqueci o nome de todos aí. Bruno, Vinícius e Thalia. Vou dar mais uma dica. Tem colorado fanático. Assim, louco pelo Inter. É tu. Não sou eu. Não sou eu. Não? Não. Não. Vamos lá. Então, só tem um? Gremista. Ou uma? 2 gremistas já. Vamos lá. Então é a Thalia. É Thalia, né? Falei certo? A cara entrega tanto assim. Não, mas eu não consigo enxergar muito. Sim, sou tu sabe que colorada. Fanática. Por isso que tu não falou muito. Por isso que tu não falou muito. É, colorada fanática. Frequentadora do Beira-Rio, inclusive. Tem tatuagem. Porra, do Tem Natália. a tatuagem do Aí, ó. Inter. Tu ouves a Natália lá. Sim, a Natália, a Nath. A Nath, exatamente. E fica o Bruno aí, então. Tá, e eu? Bruno é o quê? Tu não é gremista? Eu? Longe de mim, imagina. gremista. O Bruno tem alergia, gremista. Ele tá se coçando aqui do lado. Não, tô dos brincando, mas Dizer eu que tu é colorado. sou colorado, cara. Sou colorado Tu é colorado também? tão fanático quanto a Thalia. Só faltou Mas tatuagem, olha né? Só faltou a Só tatuagem. faltou a tatuagem. Show de bola. A gente esconde, Não, legal, a gente esconde. né? Tem que se esconder mesmo. É bom. Sabe que hoje em dia, sabe que atualmente mudou muito, né? Bom, Sim. vocês estão sabendo melhor do que eu, né? Não é necessariamente, hoje quem trabalha na imprensa, não necessariamente, inclusive a imprensa esportiva, não necessariamente mais precisa dizer que é colorado, gremista. Sim. Uhum. Não, Mudou muito. assim, eu não posso falar pelos colegas, né? Mas a minha ideologia é de quando mais conhecido, num meio mais popular, assim, ser assumidamente colorado. Não vejo problema nisso, na verdade. Vai ter que. Isso aí é uma coisa que eu acho bom. Eu acho que passa legitimidade, passa credibilidade da mesma maneira. Atualmente tem muita gente que. Tem muito pessoal que ouve por exemplo, durante muitos anos, vou pegar aqui alguns gremistas, alguns colorados, né, o Baldasso. Muita gente não sabia se torcer pro Inter, se torcer pro Grêmio, durante alguns anos. Hoje ele é totalmente gremista. Vários outros aí, agora estou me esquecendo de vários nomes aí. Mas, claro, eles acabam no fim, pelo fato de estarem, de mostrarem, né, o time, acabaram ganhando, né, com isso, né, pelo Sim. fato de rede social, uma série de... Mas eu acho bom, E, na verdade, o problema maior é que o mundo anda estranho, né? As pessoas andam sem muita paciência em alguns momentos, né? Então, às vezes eu fico refletindo o que é bom esconder ou não é bom esconder para algumas... Mas, no fim, uma questão monetária, uma questão de dinheiro, às vezes o fato de tu demonstrar que tu é colorado ou gremista, dependendo da tua segmentação pública, tu vai ter um bom retorno, né? Pode ser um ponto a favor, né? Mas, Marcelo, então, cara, que papo legal. Obrigado por aceitar nosso convite. Para quem nos acompanha, falamos aí, então, com o narrador da Arena e apresentador da TVE, Marcelo Bergter. Marcelo, muito obrigado. Show. Teve mais alguma Obrigadão. consideração? Quer passar um @, Instagram, Twitter, se quiser também? Bom, passar arroba... Não, Twitter eu tô lá, né? Marcelo Bergter, @Marcelo Bergter. O pessoal procurar. Pra procurar também Voz da Arena, também vai achar. O pessoal procurar pro TVE também vai achar. E o que eu posso dizer? Não desistam do jornalismo, não desistam da comunicação. É importante nós termos sempre bons jornalistas. Sejam vocês não seguindo na área esportiva ou na hard news, é importante seguir com essa... É importante ter pessoas que analisem, interpretem a vida, interpretem o mundo. A gente precisa disso aí. Esse é
esse é um pouco desse nosso trabalho aí pelo mundo aí, tá bom? Legal. E pra quem nos acompanha, então, segundo bloco aí com o Renan Jardim, narrador da Rádio Grêmio. Valeu, Marcelo. Valeu, obrigado. Tudo de Marcelo, bom. obrigado. Abraços. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Muito bem, então, neste segundo bloco, iremos falar com o narrador da Rádio Grêmio e também assessor de comunicação, Renan Jardim. E aí, Renan, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Bom, pessoal, tudo certo? Prazer estar falando com vocês, estou à disposição aí. Que bacana, obrigado pelo convite. A gente fica lisonjeado de poder falar um pouquinho aí do nosso Grêmio, da comunicação do Grêmio, seja assessoria ou seja lá da Grêmio Rádio também. Perfeito, a gente agradece a tua participação. E para começar, eu queria te fazer um questionamento e queria que tu esclarecesse aí para nós. Como é que funciona a tua preparação para os jogos, para narração? Tem algum tipo de trabalho de produção? Se sim, é feito por ti ou é feito por mais pessoas da equipe? Enfim, queria que tu contasse um pouquinho para nós esse pré-jogo aí que acontece na Rádio Grêmio. Nós temos o privilégio lá na Grêmio Rádio, no departamento de comunicação do Grêmio, de que os profissionais que trabalham lá no departamento, eles já são profissionais aptos a algum determinado cargo que se encaixe dentro da rádio. Por exemplo, quando eu fiz minha entrevista de emprego lá, inclusive no Grêmio, tu é jornalista. Tá, mas não basta só isso. Tu tem que saber trabalhar com site, trabalhar com rádio. Como é que tu pode nos ajudar na rádio? O Cristiano Oliveski, que é o nosso coordenador, ele preza muito por essa facilidade de tu poder escolher. Tu quer ser narrador, tu quer ser repórter, tu quer ser plantão. E então todos nós que trabalhamos lá no departamento de comunicação também temos uma função com a rádio e também com a Grêmio TV. Quem não atua na rádio, atua editando, fazendo fotos, enfim. Então, nós mesmos, respondendo a tua pergunta, fazemos a nossa produção. Quando eu vou narrar um jogo, eu mesmo sou o responsável por organizar a minha parte. Então, eu também faço o plantão, apresento, faço plantão e faço a narração dos jogos. Então, em determinada função, do que eu for escalado, eu já olho, eu tô no plantão, eu tô na narração, eu tô na reportagem, enfim, desse jogo aqui, eu mesmo faço essa produção. Quando eu tô narrando, eu tenho um cuidado muito especial com a voz. Naquele dia, especialmente, eu evito falar. Eu falo o necessário, é claro que a gente precisa se comunicar, então a gente fala somente o necessário, mas eu evito me alongar muito, porque nós temos 3 narradores lá, o Cristiano Oliveski, que é o cara do descontrole, é o nosso mestre, a nossa cabeça pensante da Grêmio Rádio. Nós temos o Rodrigo Faturi também, que é assessor junto comigo lá na base, nas categorias de base do Grêmio, no profissional, e também é narrador. E eu, que cheguei por último, estou há 2 anos na rádio fazendo narração, e cada um tem a sua particularidade dentro da narração. Um pouco mais empolgado, um pouco mais técnico, e eu tenho uma particularidade de ser um pouco mais eufórico. Então, assim, uma jornada esportiva perfeita para mim é, claro, vitória do Grêmio e que eu termine essa jornada sem voz. Muitas vezes, aos 50 minutos, eu já tô... Por quê? A Grêmio Rádio é de gremista para gremista e nós somos privilegiados de poder entregar emoção pro torcedor. Então uma particularidade minha, eu entrego tudo que eu tenho. No outro dia, depois do jogo, eu fico sem voz completamente. Então eu tenho esse cuidado. Além da produção do conteúdo, do que a gente vai ser chamado no ar e também dessa narração para te saber o adversário e tudo mais, é o meu cuidado bastante com a voz. E tu, como torcedor fanático, assim, que tu demonstra ser, em algum momento da tua carreira isso aí te prejudicou? Ou como é que tu pensa, assim, em relação a isso? Hoje eu posso falar porque não estou mais sob contrato, E é um assunto que eu acho que muito em breve vocês que estão no jornalismo vão fazer essa diferença, que é não revelar o time, Eu nunca precisei esconder que eu era gremista, mas quando eu fui trabalhar na Rádio Gaúcha, me pediram lá que eu não revelasse. Então eu falei assim, olha, mas todo mundo sabe. Bom, então quem sabe, sabe. Quem não sabe, a gente vai pedir para que tu não conte. E aquilo me deixava um pouco frustrado, porque eu levei a minha esposa na arena uma vez e eu
e eu fiquei com medo de comemorar. O Grêmio ganhou de 3-0 do Veranópolis e eu fiquei sentado. Gol do Grêmio e eu, Paradinho. durinho ali, eu me senti mal. Ninguém me mandou só, tu não pode ir em estádio. Tu não pode... Não, mas aquela sensação de não poder, aquilo me incomodou bastante. E aí, imediatamente, no dia em que eu saí da Rádio Gaúcha, no mesmo dia eu já decidi que, cara, eu não vou passar mais por isso, porque todo mundo é apaixonado por futebol. Quem é apaixonado por futebol, claro, é apaixonado porque torce para algum time. Eu respeito muito quem diz que torce pro Novo Hamburgo, que torce pro Aimoré, que torce pro Brasil de Pelotas, porque são clubes de cidades pequenas, e pequenas no que eu digo no sentido de tamanho, né, não de grandeza, assim, mas que apaixonam muito são muito próximos dos seus torcedores. E eu respeito isso. Agora, o cara que tem que esconder, eu tenho certeza que ele tem uma frustração dentro dele que não é legal, não parte dele, isso parte da empresa. Então, quando eu precisei esconder, aquilo me incomodou bastante. Sim. Renan, já a gente se encaminhando um pouco para a reta final do programa aqui, a gente tá nos finalmente aqui das questões que a gente tem para te fazer e fazendo uma certa linkagem com o que tu já comentou sobre, enfim, a tua felicidade de estar trabalhando não necessariamente mas no clube que tu se identifica, no clube que tu escolheu amar. Escolheu amar não, né? A gente costuma brincar que o clube que escolhe a gente, não é a gente que escolhe o time, né? Mas de uma de uma forma geral, assim, se tu tivesse que descrever, então, qual que é o significado pra ti de atuar onde tu tá hoje, na Grêmio Rádio Umbro? O que transmite pra ti, talvez como lição de vida só, não no aspecto profissional, mas pro Renan em si, qual que é o significado disso tudo? Eu não sei o time de vocês e vocês também não são obrigados a me dizer, mas com certeza vocês já tiveram uma grande alegria proporcionada pelo time de vocês. O time de vocês em algum momento, sejam gremistas, colorados, torcedores do Novo Hamburgo, enfim, vocês já tiveram uma grande alegria. Eu tive com o Grêmio muitas alegrias e hoje eu consigo dar um pouco do meu trabalho, um pouco da minha dedicação pro clube que eu amo. E eu ainda recebo por isso. Todo dia 1º tá lá. Então, é gratificante tu poder também, além de fazer o que tu ama no lugar que tu ama, retribuir também com o clube, fazer pelo Grêmio, sabe? Servir ao Grêmio e não se servir dele. O Grêmio já me deu as glórias, as conquistas, a década de 90, o Mundial, foi para a segunda divisão, vai voltar, né, sabe? Todos esses sentimentos que o Grêmio já me proporcionou, eu posso devolver para o Grêmio, trabalhando pelo Grêmio, fazendo um pouco pelo Grêmio. Por isso que na jornada esportiva da Grêmio Rádio Umbro, eu só me dou por satisfeito quando eu termino sem voz. Legal. Thalia, tu quer fazer a pergunta sobre os times agora? Tu já antecipou uma última pergunta, assim, que é até o que a gente perguntou pro primeiro convidado, que foi o Marcelo, né? Lá o narrador da Arena. Então, pra ti também o mesmo desafio. Como tu comentou, não sei se vocês vão me dizer. A gente quer que tu nos diga o time que tu acredita que cada um aqui torce. Se tem gremista, se só tem gremista, se só tem colorado. Se tem colorados juntos. O Jackson, eu acredito que tu já sabe, né? Ou não. Olha, não sei, mas eu diria que tu tem jeito de ser gremista, tá? Tu tem jeito de ser gremista. Na verdade, eu acho que todos vocês são gremistas. Este moletom amarelo eu tenho uma leve desconfiança de que é vermelho. Tá, será que tem vermelho por baixo? Vamos lá então, só pra dar nome aos bois aqui. Thalia, gremista. Jackson é gremista. Vinícius. E eu acho que o Vinícius é colorado. E o Bruno aqui? O gremistaço. Eu tô suando, Alento. Tô nervoso. Aqui, ó, mãozinha do alento aqui. Não, gente, eu tenho uma relação muito boa com meus colegas lá do Internacional, porque alguns colegas estudaram comigo. Sim. Então, e outra coisa, né, gente? Vamos falar bem a verdade, né? A gente trabalha com paixão, com emoção, mas
no final das contas, todo mundo é ser humano, todo mundo é irmão, todo mundo... por exemplo, eu não sei que time vocês torcem, vocês não estão identificados. Eu vou odiar vocês por isso, ou vou amar mais ou menos. Então, na verdade, eu lamento só se vocês estão há mais de 1 ano na segunda divisão, ou mais de 10 anos sem um título, enfim. Mas é tudo corneta, só faz parte da brincadeira. Eu só quero saber se eu acertei. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vai lá, Colorado. A primeira, erradíssimo. Nossa! Tu chamou de gremista uma pessoa que tem tatuagem vermelha. Não, Opa! vermelha não é, né? Mas tatuagem do clube. Eu comentei ainda logo no início que a gente foi começar, que a gente disse pra fazer essa pergunta, eu comentei, meu Deus, que medo de alguém me dizer que eu tenho cara de ser gremista. E o Marcelo também te chamou de gremista, O né? Marcelo também disse. É porque 60 a 70% da população do Rio Grande do Sul é gremista, então eu fui mais Isso ou menos aí. por esse índice. Jackson. O segundo. O Jackson, não lembro, tu falou que ele é gremista ou colorado? Eu já tá aqui, ó. Vamos pular um. Erradíssimo, tá? Tô ofendido. Sensacional. Não, brincadeira. É, Gremista. Aqui. tá. Mais um O eu. Axel disse que era gremista. Eu sou gremistaço. Não tem. Olha aí, Não ó, dá tá. pra esconder. Acertei um, errei 2. Tá, e o único que tu cravou com convicção que é gremista, tu também errou. Eu sou muito Poxa. colorado, cara. Eu sou muito colorado. Nossa. Não, mas faz parte. Tá, deu 2-2 aí, 2x2. Isso aí. 2-2, tá Tá. bom. Cada- Empate. E eu aqui do lado desempatei. Desempatou. É, E o É pra Reinaldo lá na provar- técnica. O Reinaldo lá na técnica também é muito gremista. olha aí, ó, viu? Tá ruim pra nós, 60%, Bruno. Não tá fácil. 60% gremista, viu só? Não é nem 50-50, gente, é 60 já. A pesquisa tá aí, né? Então, Já de tá fato. Já temos uma pequena amostragem entre nós aqui, viu só? Não é fácil, não é de barbado. Mas, Renan, obrigado, tá? Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra falar contigo, foi uma honra falar com alguém que tem um vínculo tão próximo com o futebol, que é o esporte que todos nós gostamos, como primeiro colocado na nossa lista de esportes preferidos. Aí todos nós, de uma forma ou de outra, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas gostamos muito, somos muito próximos. E, enfim, de uma forma geral, obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do nosso primeiro episódio do nosso podcast. Bom, gente, fico feliz de poder participar, de poder contribuir, poder falar um pouquinho do que sinto ao trabalhar para o clube que eu amo. E tem um detalhe, cara, eu tenho 2 times, viu? Eu torço para 2 times, só que um é do futebol americano. Eu torço pro New England Patriots. Não. Tá? Eu sei que vocês não estão vendo, mas eu tenho uma tatuagem do Patriots no braço. E o meu filho se chama Thomas, inclusive. E eu tive também, gente, o privilégio de trabalhar pro Patriots aqui no Brasil. Então eu fazia as traduções pro Patriots aqui. Então, poxa, olha só, eu trabalhei pro Grêmio e pro Patriots, os 2 times que eu amo. Acertei na Mega Sena. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta, então, só pra gente finalizar. Tu é torcedor do Patriots ou tu é torcedor do Tom? Eu sou torcedor do Patriots. Bom, muito, então tá bom. Muito obrigado ao Tom Brady por tudo que fez por nós. Que vá ser feliz lá no outro time que ele tá torcendo, mas eu vou ficar com o meu Patriots. Não, aqui. porque, só pra ficar claro, tá? Eu também sou um grande fã de futebol americano. O pessoal aqui não acompanha tanto, mas eu sou um grande fã. Eu não consigo entender. Um triste torcedor do 49ers, tá? Que há muito tempo tá na fila, assim como o Internacional. E meu pai era torcedor do New England e virou torcedor do Tampa Bay. Então eu faço sempre questão de perguntar se é torcedor do Tom Brady ou torcedor do New England. Cara, o dia que ele teve na arena foi uma loucura. Eu não consegui chegar perto dele, mas eu fui lá no camarote que ele esteve, só pra ver se eu pegava um pouco da energia. Mas eu fiquei com o meu time. Ele que vai pra outro time, obrigado. Sem mágoa, sem nada. Valeu pelos 6 anéis. Mas eu vou ficar com o New England Patriots aqui. Isso aí, fidelidade acima de tudo. Isso aí. Legal, então, Renan, mais uma vez, obrigado pela participação.
Tá bem? Acho que a gente não te perguntou, tu quer indicar alguma página de Instagram, algum arroba, internet, quer Uma indicar consideração o final. Instagram boa. do clube do Inter, enfim. Ah, não, desculpa. Cara, eu posto bastante do meu trabalho lá também no meu perfil do Instagram, que é um pouco pessoal, é um pouco de trabalho, é um pouco de mim, né? É @RenanJardimRS no Instagram, no Twitter também. E lá no Instagram eu posto fotos também da assessoria que a gente faz, até para o pessoal ter uma ideia de como é que funciona a assessoria de imprensa das categorias de base com os jogadores. De vez em quando tem umas fotos de comida, foto do meu filho, foto... tá tudo misturado lá. Uma hora dessas aí eu consigo dividir bem dividido, mas pode me procurar lá, Renan Jardim RS, que a gente conversa. Legal, valeu, Renan, então. Tudo de Obrigada, bom. Renan. Feito, valeu. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Sucesso sempre, à disposição. Abraço. Obrigado. Feito, obrigado. Valeu. E com isso encerramos mais um episódio do VSA ou Vem Sempre Aqui. Nesse episódio conversamos com a voz da Arena do Grêmio e jornalista e radialista Marcelo Bergter, além do locutor da Rádio TV Grêmio Umbro, Renan Jardim. E na técnica tivemos Rinaldo Silveira. E nós, na produção. Pessoal, obrigado por acompanhar até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, abraços. Valeu.